Olá, boa tarde, amigos, amigas que estão chegando, estão entrando. Vamos acolhendo cada um, cada uma que agendou esse horário para estar conosco, para participar desse momento. A irmã Cristiane também já está aqui, vai hoje conversar um pouco conosco. É uma alegria muito grande mais essa oportunidade de poder entrar em contato com você, né, de poder estar conversando sobre um tema tão precioso, que é o risco, né, e precioso e necessário. Penso que é uma conversa que toca cada uma de nós hoje. Então, você que já está aqui, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ir esperando também quem está entrando, aguardando. Sabemos que tem gente que nos assiste aqui no Brasil, fora do Brasil. É uma alegria imensa poder partilhar com cada um esse momento. A Boa Domus tarde, também gostaria ASF. de te saudar, irmã Tatiana, boa tarde, obrigada pelo convite e obrigada então aos amigos e amigas da Domus ASF do Brasil e de outros lugares que estão nos acompanhando, né, estão aqui para dialogar conosco. Isso aí. Então, vou começar pedindo que cada um que nos escuta, que nos acompanha, possa compartilhar essa mensagem com um amigo, com uma amiga, possa curtir, possa mandar uma mensagem, uma pergunta. É isso que também faz com que a nossa mensagem chegue a outras pessoas. Quem nos acompanha no Facebook precisa compartilhar, e quem acompanha no YouTube, né, precisa curtir lá na mãozinha, dar um like. E também já faço um convite para quem não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, que possa se inscrever, ativar o sino, e aí você pode acompanhar, né, todas as nossas conversas sempre que nós fazemos aqui no nosso canal. Fica, então, o convite, né, para cada um que nos assiste. Mande também para uma pessoa amiga, compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que vai gostar de receber, né, essa mensagem. E, então, irmã Cristiane, muito bem-vinda, né, a casa é nossa. A irmã Cristiane fala de Roma, né, e que horas que é aí? São 18 horas e 5 minutos. 18 horas e 5 minutos. É uma alegria imensa poder partilhar contigo de novo essa conversa, esse tempo, né? E penso que vai ser uma conversa assim muito proveitosa e que cada um também vai se sentir muito acolhido aqui nessa nossa conversa, tá ok? Então, vamos começar. Quem não chegou ainda, né? E vai chegando, vai entrando, depois essa conversa também vai ficar gravada, a gente pode enviar para os nossos amigos e amigas e podemos assistir depois. O importante é que essa mensagem possa chegar ao maior número de famílias e de pessoas possível. Ok? Então, tá bom. Vamos lá. Hoje, então, a temática que nós vamos conversar é a temática do risco, o risco da existência, né? E a irmã Cristiane é doutora em filosofia, né? E vai falar a partir dessa perspectiva, então. Então, irmã Cristiane, gostaria de começar essa nossa conversa perguntando por que é importante a gente refletir sobre essa temática do risco da existência de viver, né? E por que refletir isso hoje, né? Muito obrigada pela pergunta, irmã Tatiana, e também por ter acentuado essa questão, essa dimensão temporal, né? Porque refletir sobre o risco em outras épocas poderia ter um sentido, e hoje certamente tem outro. Então, eu agradeço a pergunta e também chamo a atenção para você que está nos assistindo, porque certamente você, embora não tenha tematizado, que é isso que nós vamos fazer aqui hoje, mas já sentiu um certo estranhamento, né, uma certa preocupação relacionada à época que nós estamos vivendo, que você está percebendo isso, e sobretudo, nessa época, a questão do risco. Bom, já que estamos falando
de uma questão temporal, da nossa época, da sua época, né, da época de cada um de nós, da época que nos toca viver, o nosso tempo, eu começo dizendo que esse nosso tempo, essa nossa época já foi caracterizada de muitas maneiras. Nós vamos lembrar, né, já se falou muito em tempo de crise, tempo de globalização ou de mundialização, tempo de colapso, também é uma expressão muito usada, tempo de fim da democracia, fim das instituições, fim das religiões. Em filosofia, muitas vezes também falamos em fim da metafísica, tempo do pensamento líquido e outras tantas caracterizações, não é? Mas eu diria assim, e não sei se você também tem percebido isso, que o nosso tempo, ele também pode ser caracterizado como um tempo de risco, né? Alguns chamam de sociedade do risco, né? Uma expressão que também é atribuída. Que riscos? Tantos, muitos. Risco na queda da Bolsa de Valores, ou mais próximo à nossa realidade, talvez, risco de perder o emprego, de perder os direitos conquistados. Aqui na Europa, por exemplo, corre-se continuamente o risco de ações terroristas. No mundo inteiro, risco de catástrofes naturais. Mais recentemente, acredito que podemos falar no risco de contágio, né? Então, de fato, olhando de um modo geral, isso para as estruturas que nos regem, que nos sustentam enquanto sociedade, de fato, parece que nós podemos atribuir à nossa época também essa característica do risco. Todos esses riscos nos fazem viver em tensão. Por quê? Porque nos mantém numa preocupação, porque nos mantém numa tensão. Eu acho assim que principalmente porque nos coloca entre o visível e o invisível. O risco está sempre aqui no meio, de fato, porque se a gente tivesse a visão, não correríamos tanto risco. Então, o risco está nessa margem, né, entre o visível e o invisível, está numa linha tênue, eu diria assim, entre o não ser e o vir a ser, porque o risco não é ainda, né, não é ainda um evento, mas pode ser, né? Então está entre o não ser e o vir a ser. Não é ainda um evento, mas pode ser, né? Então essa é uma característica do risco. Também é importante que a discussão sobre o risco, a gente também percebe que estamos entre o que é coletivo, que eu vinha falando para vocês, né, da nossa sociedade, que eu vinha falando para você dessa nossa época, e você enquanto pessoa, a sua individualidade, né? Então também está nesse entre, porque se eu tenho medo de algo, pode ser que isso que está me provocando um medo, ele advém de uma realidade que pertence à coletividade. Então, percebe aonde é colocado o risco? Ele está nessa linha tênue, né? Nessa margem onde nós, digamos assim, onde se dá a existência, né? Por isso que é o tema que eu estou tentando trabalhar, não tanto numa visão sociológica, nem simplesmente subjetiva, psicológica, mas nesse entre, nessa relação. Bom, para falar mais um pouquinho, para voltar à pergunta da irmã Tatiana, que era referida à nossa sociedade e à nossa época, é importante, eu acho, a gente perceber que um pouco nós somos que conduzidos a permanecer neste lugar, nesse entre, né, nessa linha divisória, nos empurram, em certo sentido, a esse lugar, né, que é um lugar do medo. Então, nós vivemos praticamente com o coração na mão, como eu dizia antes, né, em tensão, em busca contínua de um mínimo de segurança, né. E viver assim
porque hoje se torna uma questão a ser refletida, porque viver com o medo é problemático, porque o medo confunde as ideias, distorce a realidade, distorce a sua expectativa diante de algo, aumenta a sua preocupação, né? Cria alarme, enfim. Estar simplesmente nesses empurrados e permanecer nesse lugar pode realmente ser problemático. Então, o que eu proponho nessa nossa conversa existe uma estrada de saída, uma alternativa, um outro jeito, um outro modo de pensar, né? De pensar esse para que ele não seja somente caracterizado pelo medo, né? Então, um pouco é isso que eu proponho aqui na nossa conversa, não é? Irmã Cristiane, então, você falando que nós estamos nessa linha tênue, né? Eu penso que nós vivemos essa experiência agora, assim, ainda muito recente, estamos vivendo, na verdade, nesse tempo, por exemplo, de pandemia também, eu acho que escancarou um pouco essa fragilidade que é a nossa existência, né? Que é a nossa vida. A vida é um potencial, mas é também uma fragilidade, né? Então, um pouco me parece que para, assim, se a gente quisesse tocar de fato no concreto, estamos vivendo, então, esse tempo de crise, que foi sempre na história, né, mas que também hoje tem essa marca, né, mas me parece também que não é um tema, assim, que as pessoas gostam de conversar muito, né, sobre, por exemplo, essa questão do risco, ou um tema, assim, muito querido. Mas, ao mesmo tempo, como é que é possível a gente se perguntar, né, sobre essa temática do risco, de arriscar-se, numa cultura que tenta eliminar, né, porque é uma cultura que busca justamente o contrário, que é a segurança. Todos nós queremos segurança, né, queremos ter controle de tudo. Bom, isso. A vida me parece que não passa por esse caminho, né? Queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. E, de fato, se você interpretar o risco somente numa das esferas, ou uma questão somente sua, individual, ou numa questão simplesmente social, você percebe que o risco é incontrolável. Te faço um exemplo. Nós aqui, por exemplo, estamos tentando construir sociedades de segurança máxima, e mesmo assim acontecem ataques de toda a ordem. O que é que falhou, né? Então, é impossível eliminar o risco, porque ele faz justamente parte da existência e dessa relação. Então, socialmente, eu diria assim, que é necessário, sim, pensar esquemas e estruturas para que se tenha um mínimo de segurança, mas nunca agir pensando de eliminá-lo completamente, porque, em primeiro lugar, isso é impossível, e, em segundo lugar, você vai criar uma falsa expectativa nas pessoas, achando que estão completamente seguras, e não estamos. E também do lado individual, que eu chamo a atenção nessa nossa conversa, e também é um pouco o que me interessa mais no meu trabalho e na minha leitura sobre o risco, é que também do lado pessoal nós não conseguimos eliminá-lo completamente. Nós, por exemplo, hoje sabemos que existem muitas falas, muitas campanhas, muito incentivo para que você seja segurado de tudo, não sei, se você fazer tal dieta, você vai estar seguro de ter uma saúde melhor, se você fazer ginástica, caminhada, você estará assegurada, você vai ter uma vida mais de melhor qualidade, você vai estar seguro de algumas doenças, enfim, e aí você sai para caminhar de manhã, acontece algo inesperado. Então, é aqui que eu quero tocar. É sim importante que se pense a segurança, né? Porém, não em um modo que possa eliminar esse elemento existencial que nós sabemos
esse entre é feito dessa relação entre o que nós podemos projetar, pensar e calcular, e o que eu chamo, na minha fala, inclusive colocamos como título da nossa conversa, o que eu chamo de alteridade, né? O que acontece também sem o meu querer, né? Sem a minha voluntariedade, sem o meu planejamento. Bom, então, essa ideia de fazer projetos a risco zero, né? Eu acho, assim, uma ideia até violenta, né, quando nós reforçamos isso nas nossas conversas, né, e até muitas vezes no nosso modo de viver, falando aqui para quem nos está ouvindo agora, né, eu acho que um pouco tirar essa ideia de que nós podemos chegar a um nível de risco zero, isso a nível social e também a nível pessoal. O que mais é importante dizer? Sim, admitir que por si só a vida é um risco. Você acenava o fato da fragilidade, né? Então, esse fato de admitir nossa condição existencial, ela é muito importante, né? Muitas vezes nós não pensamos nisso, né? Qual é a nossa condição existencial? Que não é somente uma questão filosófica, né? Quem é o homem no mundo, quem é o ser humano, como definir, mas realmente assumir, fazer próprio, isto é viver, é experimentar, é saber-se, quase que reconhecer-se, é um comprometer-se com essa existência, mas um comprometer-se de um outro nível, que não faz parte de uma decisão tua, mas do simples fato que você está vivendo, né? Então, eu diria que admitir que a vida por si só é um risco, deve te aliviar, em certo sentido, né? Não diminuir sua atenção, com certeza não, mas diminuir sua tensão, nesse sentido, porque sabemos ser seres existentes, frágeis e vulneráveis ao risco, não é? Então, trata-se de reconhecer essa realidade, mas o que eu acho mais importante ainda é reconhecer que você pode arriscar sua própria vida por um valor, por alguém, por algo, né? Aí percebe como a carga do risco já diminui a sua carga negativa, porque uma vida sem risco, como já diziam os nossos antigos filósofos, não é uma vida que vale a pena ser vivida. Imagine uma vida de total segurança, né? Nós sabemos que não é assim. Eu imagino tantas mães que se arriscam por seus filhos, dar à luz é um risco para a mulher, vir ao mundo é um risco para a criança, né? Então, são riscos de valor ineludível, né? E dificilmente, numa sociedade que continuamente busca segurança, nós podemos talvez perder a beleza e esse sentido, que podemos chamar aqui, não sei se a expressão ajuda, mas esse sentido positivo de quando correr um risco por algo ou por alguém, dá o tom, dá o sentido, dá o motivo pelo qual você vive, né? Então, é por isso que talvez arriscar é muito mais arriscar viver do que evitar o risco de morrer. Um pouco, né, vai nesse sentido a minha reflexão. Mas, Cristiane, enquanto tu falava, eu estava pensando aqui que nós somos continuamente assim levados a olhar para o risco de uma forma negativa. E me parece que a tentativa que tu está fazendo é justamente de colocar o risco numa perspectiva positiva. Ou ao menos dizer que ele... né? Ou existencial, como parte, né, do fato de... Da condição humana, né? Da condição humana, do fato de estarmos aqui neste tempo, né? E chamados a vivermos e a vivermos com sentido. Bom, então, me parece também que talvez um caminho é acolher, né? Acolher o risco, conversar com ele, né? E eu acho que me parece que sempre que a gente consegue, no lugar de fazer uma negação, por exemplo, de buscar uma segurança total de que não vai existir, né? Mas realmente esse reconhecer que existe, né? Que é necessário, que é da nossa condição, que é da nossa limitação, que é da nossa fragilidade, e como, bom, a gente consegue lidar
sem um medo que nos apavora, como você já falava antes, que nos paralisa, né? Mas que a gente consegue avançar sabendo dos nossos limites, consegue conviver, viver, né? Sabendo que não temos controle de tudo, né? E talvez de muito pouco, né? Reconhecendo tudo isso. Me parece... E não nos desesperarmos, porque, como eu dizia, o medo acentuado, ele pode atrapalhar a sua leitura da realidade. Né? Então, quando uma pessoa, como você sabe, eu realizo praxis filosófica, quando alguma pessoa vem conversar e diz que está com medo, ela está com medo realmente, não é? E o que você pode fazer, do ponto de vista de uma perspectiva filosófica, é tentar ver se existem razões para que ela, né, sinta esse medo como ela vem descrevendo. E aí, muitas vezes, a pessoa percebe que realmente, né, algo ofuscava, né? Porque somos empurrados, né, para permanecermos nesse lugar do medo. E como dizia antes, muita atenção, não se trata aqui de achar que não vamos correr o risco. Existencialmente vamos correr o risco. Equilibrar, ou pelo menos tentar situar-se existencialmente entre a tensão do existir e a atenção. A tensão pode te levar justamente a uma situação existencial não produtiva, né, que leva depois ao medo. A atenção leva a acolher o risco, saber que ele pode aparecer a qualquer momento, saber que pelo simples fato de você existir, você já é portador de risco, então tomar certas precauções e, né, tomar certas atitudes, né, é importante. Então, um pouco eu chamo a atenção para essas duas expressões, essas duas palavras que são muito semelhantes, né? Atenção e tensão, né? Porque uma corda, como um exemplo, é uma corda muito esticada ou sempre esticada, ela pode, num determinado momento, né, arrebentar. Exato, eu ia justamente também trazer, você falou da praxis filosófica, e eu ia trazer justamente isso do nosso cotidiano aqui na Domus, né? A gente acolhe muitas pessoas muito angustiadas, e o medo é sempre um elemento muito presente, né? Medo de muitas coisas, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, por exemplo, como a morte, né? E o medo parece ser também hoje uma das características da nossa sociedade. Coisas assim que até parecem paradoxo às vezes, né? Às vezes, no mundo que a gente tem tanto controle de tantas coisas, por outro lado, a gente se sente tão desamparado em outros. E essa é uma realidade muito presente aqui na Domus, e é justamente disso que nasce essa nossa conversa hoje, né? Porque é algo que chega para nós, assim, cotidianamente, né? Chega para os nossos profissionais, chega para o pessoal da psicologia, chega para o pessoal da fonoaudiologia, chega para as pessoas que nós acolhemos, enfim, famílias, pessoas, é uma realidade que toca cada um de nós. Quem, né, não tem medo, quem não já se deparou numa situação limite, quem não vive, né, essa corda, muitas vezes, que está ali já para... muitas vezes, por exemplo, a Domus, chega na Domus, já está no limite da corda, né? Então, também, a Domus está aqui também para ajudar justamente isso, a gente poder compreender isso, de que a vida passa pelo risco, sim, né? Passa por conviver com o nosso limite, com a nossa fragilidade, como a gente já falou várias vezes aqui, mas também não se trata de ficar parado, né? Precisamos avançar. Bom, para as pessoas que estão nos acompanhando aí, volto a lembrar e fazer um convite. Partilhe essa live com seus amigos, acho que pode ajudar, né? Curta, se inscreva no nosso canal. Todos os sábados de novembro nós vamos estar conversando sempre sobre um tema muito interessante aqui. Hoje é o tema do risco, na próxima semana, enfim, terão outros temas. E se você também tem alguma sugestão para deixar de um tema que você gostaria de que a gente pudesse estar conversando aqui, é só nos escrever, deixar seu recadinho, mandar inbox nos canais da Domus, que a gente vai fazer o máximo para lhe atender. Tá ok? Também, se quiser deixar alguma pergunta sobre essa temática que nós estamos hoje conversando, sobre o risco, se tiver ao nosso alcance, porque nós também não temos resposta para tudo, né? Aqui é tentativa de possíveis caminhos, nós vamos, no final, também tentar dizer alguma coisa sobre as possíveis perguntas. Mas, Cristiane, você já falou de alguns caminhos, exemplos, enfim, de que, né,
hoje tem essa questão do risco. Mas eu gostaria, se você pudesse trazer ainda alguns exemplos, né, de risco a partir dessa perspectiva existencial que você trabalha na prática filosófica, trabalha como filósofo, sempre pensando nessa perspectiva. Sim, de fato, os exemplos nos ajudam a compreender um pouco melhor. Cristiane, só desculpa, eu só vou te cortar aqui porque sabe, estamos fazendo ao vivo tem problemas técnicos. O pessoal está nos avisando aqui que o pessoal do YouTube tem que vir para o Facebook nos acompanhar. O YouTube está com um pequeno problema. Então, alguém que sabe que está um amigo assistindo lá no YouTube, chama para o Facebook, manda o link do Facebook, que no Facebook o pessoal diz que está tudo certo, mas no YouTube está tendo um pouquinho de dificuldade, coisa de quem faz ao vivo, né? Mas vamos lá, vamos seguir, porque o tema é muito interessante. Eu estava aqui pensando, então você me pergunta como isso pode acontecer concretamente, né, na minha vida, na sua. Bom, eu já de antemão digo que eu vou fazer uma leitura, eu vou reler, vou trazer alguns exemplos, mas já numa perspectiva existencial. Né? Então, eu falaria, por exemplo, do risco de desobedecer. Né? É muito interessante porque eu não estou falando aqui da desobediência infantil, inconsequente, né? Injustificada, muitas vezes, imotivada, ou motivada por pulsões. Essa é uma questão que em psicologia se pode conversar. Mas de uma desobediência de outra ordem, né? Uma desobediência que mostra a capacidade de você, vamos dizer assim, talvez, né, construir seu próprio caminho, andar na contramão, muitas vezes, né, e isso é arriscado. Você assumir seu próprio caminho, tomar suas próprias decisões, o que eu chamei aqui de risco de desobedecer, é um pouco não fazer só porque você percebe que 90% das pessoas com quem você se relaciona fazem. Né? Então, um pouco seguir a sua estrada nesse sentido. É arriscado, né? Mas eu vejo assim como uma visão positiva do risco a partir de uma perspectiva existencial. Outro risco é o risco de falar. É interessante porque a língua talvez seja o primeiro lugar arriscado que nós habitamos. É onde habitamos, portanto, deveria ser um lugar familiar. No entanto, é inegável que habitar uma língua é algo arriscado, porque expressar-se é o primeiro e mais fundamental modo de relação com o outro. Né? Vai dizer muito de si, vai te colocar em contato direto com a alteridade, né? Até a alteridade do seu próprio pensamento. O seu pensamento é outro, não é você, no seu ser mais íntimo, né? Então, habitar uma língua é entrar em relação com a autoridade, com a sua autoridade, a autoridade do seu pensamento, a autoridade do pensamento dos outros. Eu diria que abrir a boca é arriscar-se, né? Para não falar coisas mais simples que dizer algo, né? É sempre colocar-se em relação com o outro, que você não sabe como vai receber isso que você está colocando, né? Como vai ler. Então, sempre nesse entre das relações. É importante também, eu vejo muitas vezes, reconhecermos o risco da ambiguidade. O que seria isso? Na verdade, nós habitamos a incerteza. Essa segurança total, como já vínhamos falando, ela não existe nem a nível de coletividade, mas muito menos enquanto individualidade. Né? Você pode notar isso principalmente quando você deve tomar uma decisão e essa decisão, ela não está nem no sim e nem no não. Muitas vezes nós não conseguimos dar uma resposta nesse nível, né, do sim ou do não. Mas aqui também permanecemos nesse entre o sim e o não. O risco da ambiguidade, né? Então, subjetivamente, nós podemos afirmar que nós somos dois. De uma perspectiva, talvez a gente queira dizer sim, de outra perspectiva, talvez seja necessário dizer não, né?
porque a decisão, ela se dá sempre em relação com outro, ou com algo, então podemos dizer que assumir essa nossa ambiguidade, né, em relação ao outro, em relação ao algo, é um grande risco, né, um importante risco a ser considerado. Então, é também por isso que o risco nunca é algo só subjetivo, né? Se dá sempre nessa relação, não é algo completamente voluntário, por isso que muitas vezes nós não permanecemos no sim e no não, não podemos permanecer no sim e no não, numa determinada decisão, né? Mas eu diria que a positividade dessa dimensão do risco, da ambiguidade, está justamente no fato que não poder dizer nem sim, nem não, nos faz sair de nós mesmos, nos lança adiante, ultrapassamos, né, e talvez até encontremos outras alternativas, outras oportunidades, né, outras visões, se aprende, se cresce, né, acolhendo essa ambiguidade. Poderíamos falar do risco do amor, né? Talvez o maior risco seja amar, né? Porque o amor, uma relação de amor, não é certamente um ninho caloroso, mas também, a gente diz, né, um mar de rosas, mas também não é um ninho de cobras. Então, o que acontece aí? Onde está o risco numa experiência de amor, né? Em geral, quando as pessoas vêm, estávamos comentando, quando elas procuram a Domus para falar desse tema, em geral trazem duas visões, né? Ou que é algo, um ninho caloroso, ou que é um ninho de relações complicadas, né? Então, aqui também eu chamo a atenção para o entre, né? Por quê? Porque, veja bem, tudo aquilo que nós achamos que é o contrário do amor, vem com o amor. A solidão, por exemplo, a dor de uma perda, né? Por que temos medo de correr esse risco de perder alguém? Porque amamos, né? Então, é preciso correr o risco do amor, né? Mesmo sabendo que vamos ter essas experiências. O risco dos valores espirituais, porque as coisas espirituais são tão invisíveis que é preciso correr o risco, né? Para manter essa ligação com o invisível, o risco de acreditar. Eu poderia falar aqui horas, né, lembrando de alguns riscos, mas eu quis citar alguns exemplos, né, porque você me perguntava e eu acho que esses exemplos, cada um de nós pode um pouco se reconhecer, né, se reconhecer neles. De fato, o risco do amor, por exemplo, né? Ainda essa semana eu partilhava isso. Não é possível amar sem correr risco. Não é possível, né? Essas duas têm que amar é arriscado, né? Uhum. Mas vale a pena, sempre vale a pena, né? Então, aquilo que você falava no início também, é isso que dá o tom da vida, né? Isso que dá a cor da vida, isso que dá a qualidade da vida também. Mas, olha, quando o papo é bom, o tempo vai passando. E já para a gente começar a encaminhar assim, a nossa conversa para o final, eu ainda tenho várias perguntas, mas não vai dar para fazer tudo hoje, né? Então, vamos fazer mais uma, e depois a gente também gostaria de conversar um pouquinho sobre a praxis filosófica. Aqui no Brasil, as pessoas têm muita curiosidade sobre o que é isso. Então, eu, no final, ainda quero pedir para tu explicar um pouquinho o que é isso. Mas ainda para falar do risco, uma coisa que realmente está muito, muito presente, bom, nos adolescentes e jovens assim, assustador como eles trazem essa demanda, mas no geral, né, dos adultos também, as famílias, por exemplo, o tema do risco, por exemplo, a morte, né? Eu queria perguntar assim, o que significa, por exemplo, assumir o risco de não morrer, né? O que significa isso? A gente vive, assim, por exemplo, uma cultura de que quer se eternizar, muitas vezes, a gente quer ser jovem para sempre, a morte é sempre algo, assim, muito misterioso e algo que sempre nos atinge muito. Bom, mas o que é isso? O que significa assumir o risco de não morrer? Sempre sabendo, né, que é um risco que se corre e que se morre, né? Então, como ler positivamente é uma certeza, a certeza da morte? Bom, eu diria assim, irmã Tatiana, se eu entendi bem sua pergunta,
é viver enquanto se está vivo, né? É não morrer antecipadamente, nesse sentido. Então, é correr risco sempre. E correr risco sempre é viver ou ter relações profundas. Porque o que acontece quando a gente foge dos riscos da existência? A tendência é termos relações frágeis, fluídas, débeis, né? Porque a gente não quer arriscar, né? Então, para mim, correr o risco de não morrer antecipadamente é realmente procurar ter relações profundas com todos os riscos que isso comporta, né? Evitar relações tipo, vou usar uma expressão talvez bolha de sabão, né? Evitar esse lugar da fugacidade, né? Mas justamente saber que acolher o risco, como a gente vinha falando, é coisa séria. Muitas vezes é queda, muitas vezes é vertigem, é hostilidade, né? Não é fácil. Não estou falando aqui que é um mar de rosas, como a gente já vinha dizendo, né? Mas é também, aqui eu chamo uma atenção, talvez pode ser uma questão ética. Assumir o risco é ética no sentido mais originário, né? Aquele exemplo que eu dava da mãe que se arrisca a dar à luz, né? É arriscar a vida por alguém. Em outras palavras, acho que assim, o ápice, né, da experiência do risco a partir de uma leitura profunda ou ética, né? E isso é viver, né? Quem não corre o risco pelo outro, e aqui, olha, o salto que a gente deu, não só o risco para que eu me sinta protegida na vida, mas que eu seja capaz de me arriscar pela vida do outro, né? Então, eu acho que aqui se atinge realmente um alto nível ético, né? Quase eu diria que nesse nível é a vida que se arrisca em nós, né? Porque você não mede esforços, então a vida vai se arriscando e você se faz casa ou domus, né, para a vida mesmo. O lugar onde a vida acontece é você, sua corporeidade, sua identidade, sua individualidade, né? Então, eu diria assim que assumir o risco de não morrer, aceitar essa convocação da vida, essa interpelação, né? Muitas vezes essa exigência, né? É a vida que está nos convocando, nos exigindo uma determinada decisão, né? Ou correr um determinado risco. Bom, então eu diria, em primeiro lugar, que acho que, de um ponto de vista existencial, o sentido da vida está em correr o risco pelo outro, né? Pelo amor, por quem você acredita que é o sentido da sua vida nessa relação. Então, acredito que podemos fazer essa leitura do risco em uma época, como dizíamos no início, né? Em uma época onde o lugar do risco é o lugar de um risco hiperacentuado para ser completamente eliminado, né? Coisa que, como a gente já dizia, não é possível. E causa muita tensão, né? Muito estresse. Então, um pouco a minha leitura nessa perspectiva, Tatiana, não sei se respondi sua pergunta. Sim, sim. Realmente, na verdade, assim, acho que muitas vezes quando vem alguém, né, quando vem as pessoas que nos procuram, que procuram a Domus, nós temos uma perspectiva, assim, muito clara, que às vezes hoje nós temos uma tendência muito grande de simplificar as coisas, né, assim, resolver rápido, e na verdade, o que nós estamos hoje aqui olhando, por exemplo, que não é, né, o risco a vida é complexa, então não dá para simplificar tudo, né? E aí a gente sempre tem essa perspectiva, às vezes, por exemplo, quando vem alguém aqui, de justamente apresentar essa complexidade da vida, essa fragilidade, esse arriscar, claro, sempre na perspectiva de que vale a pena, sempre na perspectiva de que é possível, né? Mas que é sempre um caminho, que é sempre uma jornada a se fazer, que não vai nada acontecer de forma muito mágica. Essa, sim, é uma perspectiva que nós... Um simples cálculo, vamos agora resolver aqui entre eu e você, isso também não acontece, né? Então, é importante que na Domus a gente encontre espaço
espaço para a relação, sempre nessa ideia de que são as relações que precisam ser trabalhadas, porque nós somos nós e os outros, né? Este eu isolado, preconizado pela modernidade, né? Ele não consegue se sustentar. Isso a experiência existencial nos mostra. E falando desse trabalho, então, da Domus, você me perguntava um pouco desse serviço que nós disponibilizamos de praxis filosófica, então um pouco isso. A gente sabe que nas nossas decisões nós somos motivados por vários elementos, né? Pelas emoções, por questões impostas de fora, por N situações, né? Nós não decidimos somente pela razão. Então, o que a filosofia tem a ver se o que nos move não é somente a razão? Bom, numa conversa filosófica, que é o que nós estamos fazendo aqui, em certo sentido, a gente consegue, vamos chamar assim, um pouco clarear, né? Um pouco interpretar, um pouco ter a possibilidade de ler com alguém, ler e interpretar, porque durante o dia a dia, muitas vezes não se tem essa oportunidade, né, que para a filosofia é importante, de ter um momento de reflexão, né, mesmo sabendo que não é o elemento mais importante, mas eu diria assim, irrenunciável. Renunciar ao pensamento talvez seja um exemplo de risco que podemos falar. Isso é muito importante, não renunciemos a fazer luz sobre as nossas experiências, sejam elas quais forem, né? O pensamento não renunciemos, eu diria assim, não renunciemos. Vê se é possível dizer isso, então, tomando uma frase que você acabou de dizer que me tocou bastante. Então, a praxis filosófica ajuda a fazer luz sobre a nossa vida, essa é a perspectiva, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa reflexão. Uhum. Isso, nos ajuda a lermos, nos ajuda talvez nos confrontarmos, né? Confrontarmos com o outro de um ponto de vista linguístico, hermenêutico, interpretativo, nos ajuda a olhar o fato, olhar o fenômeno, como nós dizemos. Nunca é óbvio que você vai conseguir ver a totalidade do fenômeno. Mas você não pode renunciar a essa tentativa que o teu pensamento te possibilita de fazer essa leitura, né? Então, é um pouco nesse... Tá, ok. Te pergunto porque nós temos esse serviço, né, na Domus, Praxis Filosófica, pouco conhecido aqui ainda no Brasil, mas já bem presente também e cada vez mais se desenvolvendo, se ampliando. E aqui na Domus, quem faz esse serviço é a irmã Cristiane Pietesac. E alguém que está nos escutando pode estar perguntando, tá, mas como que a irmã Cristiane faz esse serviço se, por exemplo, neste momento ela não está no Brasil? Para nesse ponto, a internet nos ajuda, nos auxilia. Então, uma das perspectivas do trabalho da Domus também é a utilização da internet, né, do online. Então, é possível fazer praxis filosófica à distância, né? Então, se você que está nos assistindo, ou que vai assistir depois, intenção, por exemplo, de conversar, numa conversa mais privativa, mais particular com a irmã Cristiane, você pode mandar um e-mail para contato@domusasf.com.br, que nós vamos encaminhar o e-mail para a irmã Cristiane, e ela vai certamente entrar em contato, enfim, e responder. Irmã Cristiane, eu te agradeço demais, né, poder estar sempre muito bom, poder conversar contigo, esse tema tão importante. O pessoal está me dizendo aqui para lembrar, né, de que vai dar para assistir a live depois no YouTube. Nós tivemos problema no YouTube, parece que a live não saiu no YouTube, saiu só no Facebook, mas ficou gravada e vai estar lá disponível no nosso canal, então vai depois poder assistir, enfim, partilhar, né, com algumas pessoas. Queria ainda lembrar de pedir mais uma vez para que se inscrevam no nosso canal, é fácil, é só, né, clicar lá em inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações, curtir, compartilhar, né, e reafirmar que a Domus ASF está sempre à disposição. A Leni, né, está deixando aqui uma mensagem.
Realmente, irmã Cristiane, corremos o risco a todo momento. Nem sempre somos entendidos e bem interpretados. E isso causa estresse. Vivemos numa sociedade que julga demais e ajuda de menos. Até querendo ser solidários e empáticos, somos, de certa forma, criticados. Mesmo assim, devemos fazer nossas escolhas. Realmente, né, irmã Cristiane? Exato, né? E correr o risco de fazer escolhas, né? Então, eu diria assim que é escolher viver com sentido, professora Leni. Então, não se esquivar, né, dessa nossa condição existencial. Né? Tá, ok, então. Agradeço, irmã Cristiane, suas considerações finais. Pode se Eu que te despedir do agradeço nosso pessoal. o convite, é sempre muito bom conversar e me conectar com os amigos da Domus no Brasil. Né? Então, estamos aqui, qualquer coisa, se alguém quer entrar em contato para uma conversa em particular, estamos aqui. Um abraço, irmã Tatiana, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Cristiane. Só dizer que esse nosso projeto já atravessou o oceano também, né? A irmã Cristiane está na Itália e onde tem um apóstolo tem a Domus, então iniciamos aqui tá as lá atividades também. da Domus, né, que está progredindo com uma excelente equipe de profissionais, inclusive eles estavam querendo assistir também, então eu aproveito para mandar uma saudação para os meus colaboradores aqui em Roma. Então, saúdo a todos com muito carinho, obrigado por terem se sentido assim também chamados, convocados, vocacionados para assumirem a missão da Domus. Ok. Pessoal, muito obrigado, né? Tenham todos um ótimo final de semana, se liga nas nossas redes, acompanhe, estamos aqui, né? Se precisarem de alguma coisa, é só nos chamar em inbox ou nos mandar um e-mail. Volto a repetir, contato@domusasf.com.br, pode visitar o nosso site também, www.domusasf.com.br. É sempre uma alegria muito grande receber e atender cada pessoa que nos procura. Estamos aqui à disposição. Um grande abraço, bom final de semana. Um abraço.